Márcio, o que que é, de uma maneira simples, para as pessoas Uhum. entenderem, o que que é inteligência artificial? Quando a gente fala esse nominho aí, o que que remete ao quê? Bom, inteligência artificial a gente pode resumir como programas de computador que têm por finalidade pensar próximo ao ser humano, né? Então, a gente define nesse sentido de que são, de fato, softwares, programas de computador, mas que são escritos ou feitos para tomarem decisões, né? Geralmente eu costumo usar muito como exemplo, por exemplo, Ju, qual uma coisa que você gosta muito de comer? Que eu gosto muito de É, comer, nossa, tanta coisa. Sei lá, pizza. pizza. É, Bom, como é que você sabe que você gosta de pizza? porque na hora que eu como eu sinto prazer. Legal. Em algum momento da sua vida você de fato experimentou pizza e viu que gostava de pizza, né? Sim. Então essa é a primeira parte do coisa quando a gente fala de inteligência artificial. É o momento em que eu crio essa experiência, essa experimentação, para que eu possa saber se algo é bom ou não, né? O segundo ponto aí vem outra pergunta. Você pode comer pizza todo dia? Não, E por que que você sabe que não pode comer pizza todo dia? porque eu sei que não vai me fazer bem. Legal. E aí tem uma segunda informação, que é o ponto de que você capturou alguma informação que faz com que você tome uma decisão de não comer pizza todos os dias. Então, essa questão da mistura entre a experiência que a gente tem como ser humano e a questão da informação que faz com que a gente tome decisões é a base do que a gente tem como inteligência artificial. A inteligência artificial, ela simula essas questões de experimentação e de coleta dessas informações para que esses programas possam tomar decisões. Então, em resumo, dá para colocar dessa forma. E como é que a gente enxerga ela no nosso dia a dia hoje? Porque é como eu falei aqui, né, abrindo, Uhum. ela está em todos os lugares Sim, hoje, de fato. de fato. E eu entendo que sim, é uma questão trabalha com dados, com Uhum. informação, mas como que a gente percebe ela no nosso dia a dia hoje? Ela é muito sutil, né? Então, quando você vê, por exemplo, os aspectos que a gente tem hoje no dia a dia, cada interação que a gente tem, por exemplo, com o celular, ou cada interação que a gente tem, por exemplo, até com a questão de trânsito, semáforo e tudo mais, tem um pouco do que a gente usa de inteligência artificial, né? Tá. Então, o que que se faz, na verdade, como é que a gente sente isso no dia a dia? Quando a gente tem algo que nos facilita a tomada de decisão, né? Por exemplo, você comentou no comecinho do programa sobre o Waze, né? Eu sou de Campinas, vim para cá, saí da Performance, vim para cá, e eu usei o Waze para chegar aqui no estúdio, né? Sim. E ele indicou qual o melhor caminho que eu poderia tomar para chegar aqui. Se eu não tivesse, por exemplo, o Waze ou qualquer outra ferramenta que pudesse me orientar a chegar aqui, provavelmente eu teria que fazer o quê? Tomar decisões, pegar um mapa, avaliar, na verdade, como é que eu chego até aqui, para que eu pudesse me planejar de uma forma mais antecipada para tomar essa decisão de como chegar aqui, né? Então, a inteligência artificial está muito ligada com a questão de facilidade do que a gente tem hoje no dia a dia, né? Principalmente na questão das decisões. Não necessariamente tudo que a gente faz hoje, a gente decide, né? Existem algumas questões que a própria tecnologia acaba, de certa forma, entre aspas, Decidindo por nos nós? empurrando para algumas decisões, né? Por exemplo, quando a gente fala de Instagram, de redes sociais, tem muito a ver com isso. O que eu vejo, por exemplo, no meu feed de inteligência artificial é diferente do que você vê, porque as nossas preferências são diferentes. Eu gosto de ver questões de tecnologia, algumas coisas relacionadas a, por exemplo, a sociologia, antropologia, ou questões de alguma coisa de esportes, por exemplo. Você tem outras necessidades, ou, na Tá. verdade, outras preferências que fazem Sim. com que você veja outras coisas do que eu vejo. Então, a inteligência artificial, na verdade, acaba fazendo isso, tomando algumas decisões por nós para facilitar o nosso dia a dia. E isso, vou falar bem rápido sobre isso, porque não é nosso assunto, mas acaba colocando a gente numa bolha, né? Sim, A gente acaba vivendo apenas a nossa exatamente. realidade que os algoritmos, enfim, fazem por É nós, né? verdade. Fábio, e na comunicação? Como que a gente utiliza? Eu acredito que a gente já utiliza há bastante tempo, mas hoje de uma maneira um pouco mais intensa e com muitas facilidades, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, existe uma discussão se isso como que isso vai impactar a nossa vida, mas veja, se a gente for ver o exemplo que o Zé deu de,
eu tinha o aplicativo, então eu não me preocupei exatamente em pegar um mapa e fazer coisas antes. Ele economizou tempo, ele estava produzindo outras coisas, ele estava pensando em outras coisas, em como ser mais produtivo, porque ele não precisava pegar um mapa e procurar por isso. E às vezes nem sair com tanta antecedência, né? Exatamente, São você situações. meio que se programa. Então, nesse sentido, a inteligência artificial acaba deixando a gente mais produtivo. E na comunicação não é diferente. Mas, assim, eu falo da minha experiência com o ChatGPT, por exemplo, que é o que mais está trazendo esse assunto à tona agora. Que às vezes você não tem oportunidade de estar debatendo com o cliente sobre algum ponto específico de uma criação de uma peça ou de um logotipo. Então, eu utilizei, né, numa situação dessa, o ChatGPT para fazer um brainstorm, de criar situações. Você e o robô no brainstorm. Eu e ele, só. Tive uma marca que eu criei a partir desse papo que eu tive para você identificar pontos fracos, para você identificar onde eu podia reforçar alguma coisa. Fora outras ferramentas, como identificação de cores, a partir de psicologia das cores. Então, nesse sentido, a inteligência artificial nos serve muito bem como uma assistente, não exatamente como alguém que faz ou algo que faz o nosso trabalho, assim, integralmente. É uma ferramenta, né? Pelo que a gente conversou já e pelo que eu entendi, a gente precisa alimentá-la. E para isso a gente precisa da inteligência humana, cada vez mais estratégica, né? Para entender isso. Mas antes de falar sobre isso, você falou do chat GPT e a gente estava falando há pouco, ali na salinha, na famosa salinha, que ela começou em 1950. 1950. Então vamos contar um pouquinho dessa história, porque parece que é uma coisa tão atual e, na verdade, já começou... A primeira dissertação que tem, na verdade, com o pai da computação, que é o Alan Turing, né? Ele escreveu, na verdade, essa questão da inteligência artificial como algo que ele já vislumbrava que seria uma ferramenta para facilitar o dia a dia das pessoas por meio de suportar as decisões nesse sentido, né? E hoje, a questão, por que se fala tanto dessa questão de inteligência artificial hoje em dia, né? Ela já existia em 1950, mas por que só agora ela começa a gerar esses resultados para a gente de fato? Porque existe uma condição que são os dados. São as informações que a gente precisa de alguma forma capturar para que isso tenha de fato resultado. Eu, por exemplo, com a minha experiência, você com a sua, o Fábio com a dele, tem uma vida, de alguma forma, que capturou essas informações, capturou essas experiências para chegar, na verdade, nas decisões que eu tomo hoje em dia, né? Cada um tem o seu contexto nesse sentido. E isso precisa de muita informação, né? Eu tenho, por exemplo, 42 anos, desses 42 anos eu crio toda a minha história e as minhas decisões são baseadas na minha experiência. Quando você fala, por exemplo, do uso da inteligência artificial, ela depende muito dessa questão dos próprios dados. Então, antigamente, a gente não tinha uma capacidade de armazenamento tão grande como se tem hoje. E nem como coletar isso. Nem como coletar, né? A partir de quando a gente começa a ver, por exemplo, o advento da internet, em que a gente tem esse boom de informações disponíveis para tudo e qualquer tipo de assunto, isso começa a gerar, na verdade, uma base de dados que pode ser utilizada para qualquer coisa, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, ele foi formatado há 5 anos atrás. A primeira versão desse algoritmo, né, dessas instruções que geraram o ChatGPT, ela foi criada há 5 anos atrás. Por que apareceu agora como esse boom? Porque, na verdade, eu precisei treinar esse algoritmo, treinar esse programa, para que nesse momento ele conseguisse, com essa base de dados tão grande que se tem hoje, chegar, por exemplo, a ajudar o Fábio na questão de ter uma conversa, né? Quase que humana, quase que humana, né? E aí, claro, que depende de cada tipo de algoritmo, né? O ChatGPT, ele tem uma questão que é cruzar as informações do que eu tenho, por exemplo, de qualquer tipo de assunto, com essa parte da inteligência conversacional que a gente tem, né? E cruzando essas informações, eu tenho essa experiência, né? De como se estivesse conversando com alguma pessoa que sabe muito de muita coisa, né? E se a gente comparar, por exemplo, em 1950, os computadores eram tamanho de sala, o tamanho dessa sala aqui um pouco maior, né?
e a gente tem, na verdade, mais capacidade de armazenamento e de processamento dessas informações que a gente tem nos relógios, né? Então, tanto a questão de o quanto eu consigo guardar de informações, quanto a velocidade em que eu consigo processar essas informações, ela cresceu muito, né? Então, isso faz com que a gente tenha esse boom, né? Essa coisa que a gente fica até assustado do quanto isso tem influenciado a nossa vida do ponto de vista do dia a dia. E o potencial, provavelmente, de crescimento, né? Que a gente não sabe ainda qual é. Imagino. Porque, assim, a gente sente isso, as coisas acontecendo Sim. de uma maneira muito rápida no Uhum. dia a dia. Então, eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente resistente a atendimento online ou atendimento pelo WhatsApp eletrônico. E hoje, cara, eu sou fã. Porque ele resolve a minha Sim. vida. Eu não quero mais falar com ninguém, Uhum. né? Então, você falou uma palavrinha que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que é o assustador. Sim. O quanto isso é assustador e o quanto isso é muito bom. É assustador, eu acho, para nossa geração que ainda lembra do mundo Fábio, sem para, sua internet. geração não, para. Não é justo. A gente ainda lembra do mundo sem internet. Uma vez eu atendi uma classe de crianças, assim, para os 8 anos ali. Eles acharam impressionante, mas, meu, como é que vocês viviam? Puxa vida, né? E imagina, a nossa geração passou pela revolução da internet e agora passa por mais uma revolução Uhum. que tende a ser uma revolução em meses. Em alguns meses a gente vai ver outra revolução, como a gente já está vendo, por exemplo, o ChatGPT 4.0 que está vindo, já é uma outra revolução em meses. Sim. Então, imagina como que a nossa geração... É lógico que isso causa medo, porque a nossa geração está vendo coisas acontecerem muito rápido. E uma coisa que a gente vê mais na questão do medo em si é do ponto de vista de empregabilidade, principalmente, né? Será que esses robôs vão tirar os nossos empregos? Eu ia fazer essa e tudo pergunta, mais, com né? certeza. Como isso vai acontecer no futuro? Tem muita coisa que vai acontecer e a gente, na verdade, está descobrindo como utilizar isso como ferramenta de fato, né? Tanto é que muitas das aplicações que a gente usa hoje de inteligência artificial, a gente tem uma tendência de chamar de copiloto, muitas vezes, né? Tá. Eu tenho a inteligência artificial que me apoia em determinadas ações ou decisões, ou ela me sugere determinadas decisões, mas não necessariamente eu vou ter que decidir por aquela sugestão, né? Então é muito mais uma ferramenta de que a partir de uma informação muito vasta, ela vai começar a dar sugestões. O Waze, por exemplo, é o que a gente faz. Eu posso pegar esse caminho, mas eu posso pegar um outro se eu quiser. Sim. Então, depende muito de como a gente usa no nosso dia a dia essa questão da inteligência artificial como sugestão. Se a gente realmente deixa no automático, a gente vai viver no automático. E ela sempre, na verdade, ela sempre vai te dar essa opção, Sim. mas existe uma tendência a gente ficar refém de algumas ferramentas. Sim. Né? Como é o Waze, por exemplo. Eu Uhum. não saio de casa. Eu não sei dirigir mais se eu não tiver internet no Sim. celular. A E gente já não tantas decora outras mais coisas, né? caminhos, a gente não decora mais telefone, a gente não decora... A gente não A decora. vida está no Não celular. não se esforça mais para isso. Que é a pura inteligência artificial, né? Sim. E aí você falou, não é ameaçador, né? Assim, no sentido de vamos perder os nossos empregos, ou as Uhum. nossas funções. Mas o profissional, ele precisa se readaptar Sim. para aprender a lidar com isso, como se fosse como um operador de máquina nos anos 50, Exato. como algo que a gente fazia na época, curso de sei lá, de informática, né, que chamava. Uhum. É isso que que os profissionais precisam ficar atentos hoje. Eu acredito que sim, no sentido de como usar essas ferramentas de forma benéfica. Então, e a gente não sabe ainda como explorar muito isso, né? Alguns exemplos, por exemplo, do que a gente viu para questões de empresa, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, da Target, que é uma rede de varejo americana, que aconteceu um caso de um pai de família que processou a Target. E por que ele processou a Target? Porque ele começou a receber ofertas de fraldas. E ele tinha uma menina de 16 anos na época e falou assim, cara, o que tem a ver com fralda? Eu tenho mulheres adultas aqui em casa, né, adolescentes quase adultas. Por que essa coisa de instigar, né? E aí
ele entrou com um processo contra a Target, porque ele não queria que, na verdade, que houvesse esse tipo de influência na casa dele. E aí, na verdade, ele percebeu, ele depois ficou sabendo que a filha estava grávida. E por isso que ele estava recebendo informações ou propaganda de fraldas. O que aconteceu? A filha comprou 2 testes de gravidez na rede. Ela informava como se fosse o CPF, né? Nos Estados Unidos chama de SSN, Social Security Number, né? E a partir da informação dessa compra, existia uma correlação, por exemplo, de que pessoas que compram 2 testes de gravidez têm uma tendência de fato de estarem grávidas. Então, se elas têm uma tendência de estarem grávidas, eu, como varejo, começa a me fazer sentido ofertar fraldas, porque em algum momento essa criança vem. Sim. Né? E o quanto essa questão dos dados e da inteligência artificial, como forma de recomendação, acaba afetando de alguma forma a nossa vida. E ela pode prejudicar uma imagem de uma empresa, né? Porque ela acaba fazendo uma campanha de marketing, por exemplo, ou de remarketing muito errada, Sim. né? Mas ela também ajuda muito. E hoje as ferramentas estão muito refinadas nesse sentido. Sim, muito. Né? Eu acho que a inteligência artificial vem para fazer as coisas que são repetitivas, tarefas repetitivas, serem mais automatizadas. E eu acredito que isso pode causar um impacto em termos de oferta de trabalho. Eu acho que em algumas áreas sim. Né? Então, se a gente tinha 10 pessoas fazendo um trabalho e que agora uma pessoa pode fazer porque tem auxílio dessas ferramentas, evidentemente, uma pessoa vai fazer. Mas essas outras 9, a gente está passando por um momento de revolução industrial, praticamente. Né? Então, essas outras 9 vão acabar tendo que se renovar de algum modo para o mercado, para essa nova realidade. E vão acabar se encaixando e daqui a alguns anos a gente fala, puxa, nossa, foi uma revolução, mas a gente talvez nem se lembre desse ponto negativo. Até porque às vezes é tão óbvio, né? Isso tem que acontecer no período que a gente está. Né? E acaba sendo mais fluido do que a gente imagina. Né? Se a gente pega, por exemplo, profissões que a gente tem hoje, influência. Verdade. Era algo que, se a gente De pensar 10 20 anos atrás, a gente não tinha. Então, as pessoas vão, de alguma forma, se readequando com a questão da tecnologia, como criar novas oportunidades, né, nesse cenário. Então, tem muita coisa ainda por vir. A gente não sabe ainda de todo o potencial que pode acontecer nesse sentido. Fábio, você como designer, como que você se preparou para esse momento? Como que você se prepara? Você buscou? Como que você busca isso? Até como dica para quem está assistindo, porque eu acho que eu fico perdida, sinceramente. Eu busco, eu procuro. A gente ia conversar hoje, então eu acabei dando uma pesquisada. Mas eu acho muito difícil, eu que venho de uma geração off, entrar no on e já entrar nesse negócio que não tem parada, né? Como que você se prepara? Eu sei que você fuça. Eu assim, acho que os algoritmos nesse sentido me ajudaram, porque assim, essa informação acabou chegando para mim, né? Todo mundo falando, ChatGPT, eu falei, puxa, vou procurar. E aí eu comecei a identificar pontos em que isso poderia ajudar a gente no nosso trabalho, como criação de conteúdo, por exemplo. E aí, entrando por esse mundo, o ChatGPT causou esse alvoroço todo. E aí você começa a ver, mas as empresas já estão trabalhando nisso. Sim. Né? Então, a Adobe, por exemplo. A Adobe, eu anotei o nome, é Firefly. A Adobe já tá para lançar, está em beta. Eu já fiz a minha inscrição lá, porque eu quero testar. O que tá em beta, gente? Tá em beta quando ainda tá em testes. Tá. Né? Tá em testes. Então, gerador de pincel para Photoshop, né? Pessoal que faz pintura digital, vetor, isso tudo a partir de texto, escrevendo um texto, instruindo ela a partir de um texto. Então, conversacional, né? Como se criou esse... Eu acho que
Conversacional, acho que é uma palavra que tá vindo a partir Sensacional de essa novembro palavra. para cá. Agora Aham. você fala, é conversacional, conversacional. Então você tá falando ali como se estivesse falando com uma pessoa. Uma nova imagem a partir de um estilo. Então, eu tenho esse estilo de arte. Eu queria ver esse estilo de arte aplicado a, sei lá, a outro estilo de arte. Então a gente tem arte pop, eu queria essa arte no Art Nouveau. Ele constrói isso tudo a partir do que você instruiu. Ilustrações, efeitos de texto, preenchimento, 3D de um 3D grosseiro para uma imagem refinada. Tudo isso a partir de uma instrução escrita. Escrita. Pode ser falada também? Pode ser um áudio? Eu imagino... Provavelmente sim, né? Porque... Ai, gente, de novo, a gente volta a falar do chat ChatGPT. Eles publicaram recentemente... O cara desenhou um site, que é um site de piadas e tal, e ele desenhou num papel. Ele tirou foto e mandou isso para a inteligência artificial. E ela fez a partir da instrução rabiscada em papel. Então, daqui a pouco. A revolução acontecendo de mês em mês. De mês em mês, exatamente. Porque eu ouvi falar do ChatGPT, acho que tem o quê? Que a gente começou a discutir isso, né, Fábio? Aham. Acho que faz uns 3 meses. Sim. 3, Aham. 4 meses. E para mim foi um pouco assustador, porque eu trabalho com criatividade, conteúdo, né? E aí eu parei para pensar e falei, nossa, acho que é melhor começar a pensar na aposentadoria. Mas não é, né? Não, de jeito nenhum. Não é bem assim. Você não tem medo? Eu acho que é completamente inerente a quem está no mercado. Quem está no mercado e que não trabalha exatamente com tecnologia, como eu tenho amigos que trabalham na área, que são programadores e tal, acho que todo mundo que está hoje no mercado de trabalho está assim um pouco receoso. Mas eu encaro ainda como uma ferramenta, um assistente, algo que vai me destacar e não me tirar do mercado. Tem que se preparar. Exatamente, é por isso que a gente tem que estar preparado. Tá. Zé, do outro lado, Uhum. do lado empresarial mesmo, das empresas que Sim. investem muito também nisso. Uhum, sim. Não é um pulo muito alto para algumas empresas que ainda trabalham de uma maneira. A gente tem empresas de todos os tamanhos Sim. no Brasil, né? Então, lógico, as empresas maiores, a gente sabe que provavelmente estão mais preparadas, talvez nem todas, Uhum. mas com certeza sim. Mas as menores mesmo, as pequenas e médias empresas, não é um pulo muito alto sair às vezes de um pós-venda que era feito por telefone. E assim, eu tenho clientes, a gente trabalha com clientes de todos os tamanhos, Uhum. e que realmente, às vezes, ainda faz o pós-venda por Sim. telefone. Um grupo de concessionários, por exemplo, a gente sabe a dificuldade que é de ter um software que funcione ali para integrar todo mundo, Uhum. né? E ter um CRM que funciona, nem isso muitas vezes as Sim, empresas não têm. sim. Então, não é um disparate, assim? Ela é. Eu não sei se é um disparate ou, na verdade, é algo que a gente começa a ver agora do ponto de vista de potencial. Acho que tudo que é novo, ele causa medo, de alguma forma. Né? Se você, por exemplo, com 18 anos vai tirar sua carta, em algum momento você teve medo de pegar o carro. Né? Sim. E eu acho que tudo que tem essa condição de novidade, ela vai causar algum tipo de receio, de medo, ou de algo que seja relacionado a isso. Geralmente que a gente fala, e aí falando um pouco do que a gente faz na Performa, a parte mais fácil, né, ou a mais prudente nesse sentido, é que você comece a criar experimentações sobre essas questões de tecnologia. Eu não sei qual é o potencial, eu não sei como é que eu posso usar. Eu preciso criar, de alguma forma, meios de que eu consiga experimentar o que faz sentido para mim e para minha empresa. Né? Então, pode ser um chat GPT no quê? Criação de conteúdo. Me sugere um conteúdo para determinado assunto. E ele vai me trazer uma sugestão. Ou eu posso, por exemplo, como é que eu posso fazer um e-mail de vendas que seja mais assertivo? Eu posso utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para confeccionar algo desse tipo e que possa ser mais assertivo nesse ponto. Então, vai muito desse sentido de a gente começar a criar experimentos. Né? Como é que eu posso usar isso daí com o melhor potencial possível para dentro da minha realidade? Né? Eu posso ser, por exemplo, simplesmente um comerciante que tem um bar. E como é que eu uso essa tecnologia? Ninguém sabe. Então, só vai fazer sentido no momento em que eu começar a criar esses experimentos.
usar essas ferramentas e começar a testar de uma forma que eu consiga fazer. Será que isso funciona? Será que isso não funciona? Mas, principalmente, avaliar se isso dá resultado. Porque a gente fala muito dessa questão de inteligência artificial, de Big Data e tudo mais, mas no final do dia, o que vale para a gente é qual o resultado que isso vai me trazer. E como a gente mede isso? O que você quer chegar de resultado? Vendas. Aí que vem a primeira pergunta. Se você Tá. quer aumentar suas vendas, então, criar, por exemplo, usar um pouco desse conhecimento de tecnologia para começar a criar. Quais são os problemas que você quer resolver hoje em dia? Né? Existe um problema hoje que potencialmente a inteligência artificial poderia te ajudar? Pode ou não. Pode ser, na verdade, uma condição só do seu processo. Pode ser uma questão das pessoas ou só treinamento. Não necessariamente a inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Né? Ela pode ser uma ferramenta. Isso, você só vai saber, na verdade, se ela funciona para você se você criar, de alguma forma, alguns experimentos para avaliar. Deixa eu testar isso, deixa eu testar aquilo, deixa eu ver se isso, na verdade, cria uma conversão de vendas maior, né? Ou criar algo que seja, de fato, pode ser um especialista, ou, na verdade, pode ser você em casa mesmo, usando, acessando o ChatGPT e criando esses experimentos, né? Então, tudo que é novo, ele só faz sentido se ele gera algum resultado ou impacto para a gente, né? Como é que eu vou saber? Eu preciso experimentar. Tem que tatear. Precisa. Continuando falando do outro lado aí, Uhum. né? Você falou para mim que você está, né, Uhum. na coordenação de 2 projetos. Sim. Então, explica pra gente como funciona isso. Começar um projeto Uhum. nesse sentido, né? O que o cliente espera, qual o objetivo desse projeto e como que funciona colocar isso em prática? O que a gente precisa avaliar primeiro é a questão de qual é o que são esses dados que essas empresas têm. Né? Vou pegar, por exemplo, essa condição do varejo, que é algo que eu trabalho um pouco mais. Né? Se eu tenho, por exemplo, um site de vendas, por exemplo, de um supermercado. Né? E esse site de vendas, de alguma forma, ele coleta as informações desses clientes. Né? Pode ser na visão online, né, de que ela vai lá, por exemplo, dentro do site desse supermercado e fazer uma compra para que eu Sim. possa receber ou simplesmente retirar. Mas eu posso, por exemplo, usar um cartão de fidelidade em que eu faço a minha compra e a partir dessas compras eu consigo, por exemplo, ativar um desconto, alguma coisa do tipo. Então, a gente começa a criar esses modelos que a gente chama de phygital, que é mesclar o digital com o físico, nesse sentido. E aí a gente começa a ver do ponto de vista de oportunidades. O que eu quero fazer? Eu quero converter mais vendas. De que forma que eu posso fazer isso? Eu tenho os dados dos meus clientes e eu tenho dados das vendas desses clientes. Como é que eu consigo correlacionar, por exemplo, de uma forma em que eu consiga saber qual o potencial de vendas para um determinado produto ou para uma determinada pessoa? A gente fala de design, fala muito de persona, né? Em alguns casos. Né? Então, como é que eu crio, na verdade, esses recortes dessas pessoas para pegar quais são essas preferências dessas pessoas? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de vinho, né? Essa pessoa que gosta de vinho, qual é o vinho que ela gosta? Ela gosta mais de vinho tinto chileno ou vinho tinto da Califórnia. Legal. O que harmoniza mais com esse vinho? Se eu tiver as informações e eu consigo, na verdade, plugar essas informações para saber quais são aquilo que harmoniza mais com determinado vinho, eu posso, junto com a promoção do vinho, ofertar, na verdade, aquilo que um queijo ou alguma outra coisa que possa aumentar as minhas vendas. Né? Ou, por exemplo, eu consigo ver, por exemplo, nos meus dados, que todo mundo que compra vinho, por exemplo, na sexta-feira, essa pessoa compra um determinado vinho ou compra vinho. Eu vejo que todas as pessoas que compram vinho, 20% delas também compram, por exemplo, a fralda. Então, como é que eu consigo correlacionar esse tipo de informação? Né? E aí, os algoritmos são construídos para criar esses experimentos. Assim como a gente fala de experimento para a nossa vida, os algoritmos também fazem isso. Então, o que a gente começa a fazer? Eu vou pegar uma parte das informações, eu vi que, por exemplo, 10 ou 20% das pessoas que compram vinho também compram fralda. Deixa eu fazer um recorte e fazer um teste. Se eu aumentar o meu leque de pessoas que compram vinho, eu começar a ofertar promoções de fraldas, essas pessoas começam a comprar? Não todo mundo, tá? Então, como é que eu pego alguma outra característica que essa pessoa tem ou do padrão de compra dela em que eu consigo tirar um insight, né? Algo que faça sentido para criar essa correlação. Pessoas que compram vinho, mas que têm, por exemplo, 20 a 25 anos, essas pessoas não compram fralda. Pessoas que têm acima de 20, entre 30 e 35 anos, elas compram vinho e compram fralda. Então você começa a criar, na verdade,
experimentos dentro desses algoritmos para começar a avaliar quanto que eu gero de mais conversão para isso. E aí gera uma condição, os algoritmos geram essa visão de tendência, né? Então, quando eu crio esses experimentos, vou começar a ofertar fralda com vinho. Tá, qual é o público que comprou mais? O público que comprou mais é o público de 33 e 35 anos, mulheres que moram na região tal, que estão na classe B e C, nessas condições. Então, você começa a identificar qual é o perfil dessas pessoas e começa, perdão, começa a fazer esses recortes, né? Então, a união dos dados, mais as experimentações que esses algoritmos fazem, começam a provocar, na verdade, uma condição de aumento de vendas para esses casos. Um outro caso muito bacana que a gente viu foi de um hospital. O hospital estava com um problema de um volume muito alto de infecção hospitalar. E não se conseguia identificar por quê, né? E aí, cruzando todas as informações, rodaram os algoritmos e identificaram que um médico, que era um dos médicos mais conceituados daquele hospital, ele também dava aulas para a universidade. Então, ele trazia os alunos de um determinado período, por exemplo, de janeiro a março, para, além de fazer as cirurgias, explicar para os alunos. Então, uma cirurgia que levava 2 horas, levava 4 horas e meia. Esse fato aumentava a infecção hospitalar e fazia que, na verdade, eu tivesse uma condição de impacto nos custos desse hospital. Isso só é possível com grande volume de dados e algo que permita com que você analise esses dados. Uma pessoa, provavelmente, não vai conseguir fazer essa análise com essa profundidade, mas os algoritmos conseguem. Então, você usa a inteligência artificial para começar a trazer esses insights para ter essas recomendações. Se eu sou uma empresa que começa a me preocupar com isso agora, nunca coletei dados, eu nunca busquei, eu não sei do que você está falando. Estou assistindo aqui agora e não sei. Quanto tempo eu levo para começar a implementar alguma coisa nesse sentido? É um projeto que leva tempo? É um projeto rápido? Ou tudo vai depender? Tudo vai depender de qual o problema que você quer resolver. Tá. Acho que no final é isso, né? Acho que todas as empresas, quando a gente avalia hoje, ela só faz sentido, na verdade, usar a capacidade de inteligência artificial se ela tem um problema para ser resolvido, né? Pode ser produtividade, pode ser questão de vendas, pode ser, por exemplo, algo que esteja relacionado, por exemplo, à qualidade de produção. Então, ela só faz sentido se você tiver um problema para ser resolvido, né? E a partir desse problema a gente começa a explorar quais são os potenciais que eu tenho para uso de inteligência artificial ou de não uso da inteligência artificial. Então, depende muito de qual é o problema que você quer resolver. E quando você fala problema, não é um problema, uma crise em si, né? Não. É um problema, às vezes, o problema é eu quero melhorar meu atendimento. Exato. Eu quero conquistar mais clientes. Né? Na verdade, quando se fala problema, não sei se todo mundo entende, né? É. Às vezes, eu não preciso necessariamente, estou em crise. Não, estou em crise, agora não. Acabou agora o mundo. Não, é o sentido assim, existe sempre alguma coisa que você pode melhorar, né? Então, a gente, no linguajar, na tecnologia, a gente fala assim, existe um problema para ser resolvido. E algo que a gente pode melhorar. Um outro exemplo, existe uma tecnologia, eu não vou lembrar o nome, mas que ela, utilizada junto com, por exemplo, os atendentes de telemarketing, eles conseguem, por exemplo, saber se um determinado tom de voz que eu estou usando para um cliente está sendo benéfico ou não. Então, se eu começo, por exemplo, a receber uma reclamação com o cliente e eu começo a alterar suavemente o meu tom de voz, Ele corrige. Ele dá, na verdade, a sugestão. Está muito rápido. Ele vai corrigir os gerúndios da vida. Seria ótimo. Eu vou estar. Você sabe que vai ótimo. acabar com isso? Seria maravilhoso. Você está usando muito gerúndio, né? Por favor, pare. E essa tecnologia, na verdade, ela dá essas recomendações. Você está falando muito rápido. Você está falando muito devagar. Essa pessoa começa a ter um tom de irritação. O cliente começa a ter um tom de irritação na voz. Então, ele começa, de alguma forma, a te auxiliar no sentido de como eu deveria me portar em relação a esse cliente. O cliente está irritado, como é que eu faço? Reduz o tom de voz, fala um pouco mais devagar, explica com mais detalhes, né, para que você possa ir, de alguma forma, conquistando o cliente. Existe muito potencial de uso. E aí, quando eu falo, por exemplo, que a gente não sabe até onde pode ser explorado, é nesse sentido. Por isso que é muito mais fácil para a gente analisar, por exemplo, qual é o uso da inteligência artificial, se eu tenho, de fato, algo que eu preciso resolver, ou como problema, ou algo que me dói hoje, que eu quero, de fato, melhorar, né? Porque usar por usar, outro exemplo clássico,
TV de tela plana. TV de tela plana existe desde 1970. Poxa. A tecnologia de tela plana existe desde 70. Mas ela fazia sentido na época? Não. Não. Quando começou, por exemplo, essa questão de ter que as tecnologias de transmissão de TV começaram a ficar mais baratas, e a gente começa a ter uma visão maior, qual que é o grande problema? Espaço. E aí eu tenho uma tecnologia lá que agora faz sentido com que eu utilize. Entendi. Então depende muito dessa condição, se existe, na verdade, algo que pode ser melhorado, um problema para ser resolvido. E aí, de fato, a tecnologia pode fazer sentido. E essa avaliação massiva dos dados é que vai poder assim, impactar a área de design, por exemplo. Quanto aquele design a gente vai poder quantificar o quanto que aquele design está impactando de fato a pessoa. Então, se a gente quer fazer com que a pessoa compre, por exemplo, como que a gente vai usar essas ferramentas de avaliação de dados para criar um design melhor? Eu acho que agora a gente está entrando nessa fase aí, sabe? De ter capacidade. E assim, de fazer design autônomo, um design que seja assim, talvez adaptativo a cada público, de um jeito mais rápido, para a gente conseguir o objetivo, resolver os problemas, como o Zé falou. A gente já consegue mensurar isso, né? De uma certa forma, a gente já tem essa possibilidade através das próprias redes sociais, de uma maneira gratuita. É que assim, a gente tem tantos dados, né? E como que a gente se organiza para lidar com tantos dados? A gente não tem uma cultura, né? A gente não tem uma educação disso, de parar para analisar dados e é aí que eu vou criar uma estratégia para vendas ou, sei lá, para melhorar a imagem, para tratar uma crise de imagem. Então, para a pessoa, para o profissional mais antigo que está começando a entender isso agora, realmente é uma chuva de dados. Né? A gente tem muitos dados hoje em todos os lugares. E acaba gerando uma grande paralisia para a gente nesse sentido. Exatamente. Né? Tem muita coisa, mas eu não sei aonde que eu posso de fato. E aí eu focar. deixo lá, né? Eu deixo lá. Dá medo, exatamente. E aí... Talvez no futuro a gente tenha, no futuro eu digo muito breve, a gente tenha tecnologia para compilar dados de uma única área. Então, eu anotei, tem uma tecnologia agora que chama BioGPT, que é gerador de textos com base em artigos da área de biomedicina. Então, quer dizer, a gente tem um universo de coisas que foram avaliadas só sob o ponto de vista da biomedicina. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso aí muito rapidamente. É claro que, né, quando você fala isso, acho que quem está assistindo pensa, meu Deus, mas e a qualidade disso? A credibilidade? Mas é claro que sempre vai ter que ser balizado por um profissional. É isso, vai ter que ter alguém lá para validar. Cada vai vez falar, mais conhecimento, né? Sim, cada vez mais. Porque... às vezes o que a inteligência artificial faz é ela fala com muita propriedade, né? Então ela te convence, porque ela é muito eloquente. É como se você chegasse num outro país e alguém que é especialista em Brasil ouvir essa ilustração. Né? Chega num outro país e a pessoa fala, eu sou especialista em Brasil. Aí a pessoa fala muito bem do Brasil, fala de coisas muito particulares sobre o Brasil. Você fala, puxa, essa pessoa conhece mesmo. Aí ela falha numa coisa, fala, poxa, eu gosto muito do Brasil, mas eu tenho saudade de quando eu passava as tardes no Rio de Janeiro e olhava a Torre Eiffel na minha frente, assim, era tão gostoso. Você fala, opa, peraí. Aí já sentiu tem um ruído ali, né? Por isso que vai ter que ter sempre alguém que vai estar validando isso daí, porque alguém que realmente tem conhecimento, pega isso daí, fala, opa, isso daí não é verdade. Então, talvez a gente... ou a gente vai evoluir de modo que tudo seja validado mesmo. E existe uma condição muito interessante que, por mais que a gente tenha a visão da inteligência artificial, os algoritmos são criados por pessoas. Né? E as pessoas estão suscetíveis a falhas. E uma das coisas que a gente discute muito nessa questão, por exemplo, hoje de inteligência artificial, é a questão da ética sobre a inteligência artificial. Qual é o uso correto disso? Como é que, na verdade, eu consigo criar experiências de IA, né? A gente usa a sigla, né? IA para inteligência artificial. Como é que eu consigo usar uma IA que seja, de fato,
social e não seja excludente. Nossa, e são questões super em pauta Super. hoje, né? Então a gente começa, na verdade, e aí a grande brincadeira que a gente tem do lado dos profissionais é que a gente falava, a gente tinha um monte de computeiro que fazia esses algoritmos e faziam, na verdade, uma condição de ganhar dinheiro. Hoje a gente começa a ter outras especialidades sendo envolvidas. Você tem sociólogo, você tem antropólogo, você tem outras pessoas, né? Cientista político, você tem, por exemplo, psicólogo, começar a tentar entender para que essas produções que a gente tem de IA, de inteligência artificial, elas sejam justas, não sejam excludentes. Um caso que eu vi hoje, né? Uma moça que baixou um aplicativo de um banco digital e aí o banco exigia com que você fizesse reconhecimento facial. Essa moça era negra e ela não conseguiu fazer porque o algoritmo não entendia a cor de pele dela. Mas é o básico, né? Pois é. E aí a gente começa a pensar, tá, por que na verdade essas pessoas não pensaram em testar essa inteligência artificial para que ela pudesse aprender também com pessoas negras? E existe muito esse tipo de discussão, né? Nesse sentido. É, isso que eu falei no começo, Uhum. né? Porque a gente pode dar um tiro no pé. Pode. Porque é muito fácil disso Uhum. acontecer. Se não for muito bem planejado, é muito fácil disso É. acontecer. Uso irresponsável, né? Para criar deepfake, roubar a propriedade intelectual. Exato. Então, a gente vai ter que ter uma discussão séria, ética. Eu não sei em que âmbito isso vai acontecer, né? Mas a gente teve isso muito no começo da internet, né? Quando a gente começou a ter muito conteúdo, essa enxurrada de conteúdos na internet, a gente passou muito por isso. O que é Por uma verdade, né? legislação nova e tudo. Exatamente, porque Mas é muito isso é fácil. lento. Mas a legislação... É lento, porque até hoje a isso gente para tem chegar, problema. para chegar até, sei lá, Brasília, puxa, é muito lento. Aliás, e aí né? muita coisa já aconteceu, né? Sim. Muito uso indevido já aconteceu. Puxa vida. Esses dias a gente viu, por exemplo, a foto do Papa Ah, Vestido com um casaco. com um gente. casaco maravilhoso, né? Que todo mundo queria ter. Eu super e comprei era- a ideia. O que ela queria? Deepfake, na verdade, Era era fake. construído por... E um fake muito bem feito, né? Maravilhoso, né? Aliás, os fakes são muito bem feitos, é impressionante isso. Ô Zé, como que tá o Brasil perante o mundo com essas tecnologias todas? A gente tem muitos excelentes profissionais hoje que atuam, inclusive, dentro e fora do Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, existem... eu vou citar uma pessoa, assim, que eu sou um grande admirador, que é a Micaela Ohana, né? Que é uma mulher que começou, na verdade, da minha terra, Jundiaí, e hoje, na verdade, é uma grande especialista em inteligência artificial focada para a questão de aprendizagem de máquina, né? E outros grandes profissionais que a gente tem hoje no Brasil nesse sentido. O que, na verdade, a gente pouco explora no Brasil é a questão de quais são as oportunidades que a gente pode usar para explorar IA, né? A gente tem uma concentração muito forte hoje de polos, né? Você pega Israel, você pega até a Rússia, né? E Estados Unidos, que são esses grandes polos que fazem de forma maciça pesquisas em inteligência artificial, mas a gente, na verdade, não explora mais no Brasil por uma questão de que a gente não consegue identificar quais são as oportunidades que a gente pode usar com o uso de inteligência artificial. Tá. Então, a gente fala, por exemplo, de bioinformática, a gente fala de biomedicina, ou questões que estão relacionadas, por exemplo, à parte de diagnósticos, né? Então, eu consigo, por exemplo, de alguma forma, de forma muito prematura, conseguir identificar um câncer de mama? Hoje existe tecnologia para isso, porque alguém pensou nisso como um ponto para ser resolvido através de inteligência artificial. Então, eu reconheço padrões, eu sei que aquele pontinho ele vai crescer, né? E a gente acaba explorando pouco porque a gente não vê isso como potencial. Acho que o grande ponto para nós brasileiros Não é vê essa como condição, potencial econômico? principalmente. Tá. Principalmente. A gente tem muitos experimentos hoje, se não me engano, 3 ou 4 empresas de varejo que usam de forma maciça inteligência artificial para essa questão de recomendação de compra. Mas existem uma quantidade tão grande de oportunidades que a gente explora pouco, porque a gente não experimenta nesse sentido de será que isso pode ser usado com inteligência artificial? Será que isso pode ser usado, por exemplo, com Big Data, com análise de dados, com aprendizagem de máquina? A gente não cria, na verdade, essas potenciais oportunidades para explorar
a inteligência artificial como solução. E quando você diz que a gente não usa, isso teria que ser uma iniciativa privada ou uma iniciativa pública? Eu acho que depende muito, eu acho que ambos, de alguma forma. Tá. Eu vejo, por exemplo, um grande potencial para a questão de análise de dados do ponto de vista social. Eu ia falar isso agora. Muito, muito, muito. Inclusive, de problemas muito sérios que a gente tem no Brasil, como a fome. Fome, se você pega, por exemplo, por que hoje a gente não faz, por exemplo, uma análise geográfica de quais são os pontos que podem ter enchentes hoje no Brasil? Para conseguir identificar previamente quais são os riscos e conseguir mover essas pessoas para outros locais. Isso tem um potencial de inteligência artificial gigantesco, Sim. mas a gente não explora isso e os dados existem. Né? Se a gente pegar, por exemplo, todas as bases históricas de chuvas que aconteceram no Brasil e quais foram os pontos de alagamento, quais foram os impactos. E a estrutura do lugar e tudo mais, né? Mais a questão geográfica. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar nesse sentido, principalmente de impacto social. Mas o Brasil, de uma certa... Vou falar de uma maneira que é quase que um achismo meu. Uhum. Existe uma potência de pesquisa na área tecnológica, né? A gente tem aqui na região, a nossa região é muito forte nisso. Sim, sem dúvida alguma. Mas elas são muito focadas em algumas características, né? Então, por exemplo, você pega a Laboratório Síncroton lá em Campinas, que faz, por exemplo, aceleração de partículas. É um nicho de uma tecnologia absurda que a gente tem muita experiência e conhece muito nesse sentido, né? Mas se a gente pensa num aspecto mais amplo de tecnologia, existem algumas lacunas aqui que a gente explora pouco. Então, existe um mercado gigante para ser explorado. Gigantesco. Né? E aí a gente fala, por exemplo, quais são as competências que uma pessoa que quer começar na área de inteligência artificial? E aí vem um ponto que, para muita gente, não é legal, que é matemática. A gente usa muita matemática. A gente usa a álgebra linear, a gente usa maciçamente estatística, cálculo de integral e diferencial. Lembra disso? Eu não lembro, gente. Dá até um Confesso, negócio. acho que eu pulei Meu isso aí, Deus. eu não fui nessa classe. Mas Física de humanas, né? E a gente usa muito nessa questão da matemática pura para criar, na verdade, esses algoritmos, né? Porque, na verdade, são modelos matemáticos e estatísticos que conseguem identificar padrões. Né? E esses padrões é que vão, na verdade, gerar essas sugestões. As faculdades estão prontas para isso? Eu acho que Estão sim. formando profissionais para esse mercado assim tão A gente novo? começa a ver uma linha, principalmente nos cursos de pós-graduação. Ou seja, começa a ver, por exemplo, muitos cursos de pós-graduação já orientados no sentido de ciência de dados, inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Então, a gente vê um esforço muito grande, pelo menos do ponto de vista educacional, para formar esse tipo de profissional. Quem é esse profissional? O que ele precisa ter além da matemática? Ele precisa ser muito curioso, principalmente. Né? Acho que tem uma base forte de matemática, tem que saber de programação e tudo mais, mas tem que ter uma curiosidade, eu diria que uma curiosidade além da curva, né? Para conseguir olhar para uma situação e pensar formas diferentes de conseguir resolver aquela situação. No fim, eu acho que o que é importante não são as respostas, são as perguntas. Verdade. Né? A curiosidade. Uhum. Mas por quê? Às vezes você vai morrer e não vai saber a resposta de alguma coisa. A gente viu recentemente que o Einstein conseguiu uma resposta 100 anos depois dele ter morrido, sabe? 100 anos depois, muito tempo depois. Então, quer dizer, são as respostas que são importantes para a gente poder, a partir daí, ir procurar. Mas A pergunta é importante, porque aí depois a gente vai procurar as respostas. E é uma mudança brutal na educação primária, né? Porque pelo menos a minha educação, que era mais tradicional, não nos ensinava a pensar, nos ensinava o conteúdo. Sim. E hoje eu percebo isso, eu tenho 2 filhas, numa escola que não é conteudista, então é uma escola que realmente ensina a pensar, a Sim. fazer perguntas. Mas, assim, é uma novidade, na verdade, na educação, né? Pessoas que fazem perguntas são muito mais raras do que pessoas... Porque a maioria das pessoas são treinadas a Até a resposta na ponta da passar no língua. vestibular. Isso. E aí a pessoa vai e continua fazendo sua titulação, chega lá longe, sabendo... decorou coisas, mas não soube pensar coisas que vão resolver, perguntas que vão resolver a vida das outras pessoas.
Gente, e na nossa vida pessoal, Zé, o que, que Uhum. muda? Como que a gente imagina um futuro? A gente já existe, eu sei, Uhum. mas ele vai ser mais acessível? Eu chegar e falar, acende a luz, acende casa, liga o ar-condicionado, liga a TV. Acho que a grande barreira que a gente tem nesse sentido é a questão do quanto essa tecnologia pode ser mais barata. Né? Porque hoje você pega, por exemplo, vamos pensar numa casa inteligente. Hoje, para você montar uma casa inteligente é muito caro. Sim. Então, todos os dispositivos que você precisa ter numa casa inteligente, junto com Alexa, com Google e tudo mais, isso ainda é muito caro. Né? Como tudo, no ponto de vista de tecnologia, o que a gente vê é que, à medida que o tempo passa, essa coisa vai ficando mais barata, de alguma forma. Né? Então, a gente tem uma tendência de acreditar que esse tipo de tecnologia, nessa questão de acessibilidade, facilidade de uso no dia a dia, ela deve ser mais habitual à medida que essas tecnologias fiquem mais baratas. Ah, mas o que vai ser o futuro? Eu O que costumo vocês pensar. imaginam? Vocês imaginam algumas coisas, assim, tipo uma Então, viagem na maionese? Ai, nossa, imagino, sei eu lá, tenho. Depois, bom, vai primeiro. É, é, Eu, eu eu, imagino sempre assim, produtividade, sabe? Eu penso muito pensando evidentemente na questão de profissional. Mas mesmo essas coisas assim pequenas, se a gente fala de automação da casa. Uhum, Puxa, se a gente tiver uma casa em que eu não precise levantar da minha cama para ir lá na frente porque eu esqueci a luz ligada, sabe? Sei lá, é um minuto que eu não fiz isso, mas que eu economizei, sei lá, descansando para ser mais produtivo no dia seguinte. uhum. Acho que tudo isso eu tenho procurado e lido e ido atrás e é para procurar produtividade, ser mais produtivo. qual dessas tecnologias você adoraria ter hoje na sua vida? Eu sei a minha. Em que Ah, sentido? quando você pensa nisso na sua casa, por exemplo, ou na sua vida pessoal, qual dessas tecnologias? Eu, por exemplo, eu sou fãzaça do carro que é autônomo. Meu sonho de consumo. Você não tem que dirigir mais, enquanto o carro faz tudo pra você, leva a criança na escola, busca. Eu acho maravilhoso. Assistentes, né? Assistentes cada vez mais autônomas, né? Uhum. Acho interessante. Eu gosto mais de um trânsito automatizado, no sentido de. Tem uma coisa que me irrita muito, é quando você abre um sinal, você sai dirigindo seu carro, chega no outro sinal, o sinal na mesma avenida, sei lá, 150 metros, o sinal está fechado, sabe? Eu acho que as coisas vão evoluir de uma tal forma em que o trânsito seja monitorado de um jeito que a Até gente não tenha mais velocidade monitorada, trânsito. né? Mas assim, mas o carro autônomo, a proposta É, dele é essa, é. né? Ele vai seguir sempre numa E os acidentes vão ser velocidade. reduzidos, né? É, Porque com exatamente. Na menos verdade, erro, quase com a menos zero. humano, né? É, quase a Mas eu zero. gosto de dirigir, caramba. Eu fico Ah, eu lá. adoro, mas eu adoraria alguém dirigindo pra mim forever, assim. Então tá. E você, Zé? Você tem alguma coisa que você Então, imagina? eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. Ele tem alguns livros falando sobre o mais famoso dele é o Cisne Negro. Né? Ele fala, na verdade, de eventos que são exponenciais do ponto de vista de impacto. Né? A Bolsa de Nova York quebrando e outras coisas que são, assim, um evento que é muito, assim, é tão marcante Que que muda muda. tudo, né? E ele fala num dos livros dele sobre uma condição. Se você quer prever o futuro, pense de como remover algo. Ele chama de via negativa. Então eu imagino um futuro que a gente tenha menos problemas para serem resolvidos. Então, se é uma condição, por exemplo, de impacto social ou algo do tipo, eu imagino que esse futuro, pelo menos o futuro que eu acredito, né, que eu espero, é que a gente, na verdade, tenha uma vida mais fluida, nesse sentido, de como esses atritos que a gente tem no dia a dia, né, seja trânsito, seja, por exemplo, um problema de saúde, algo que, na verdade, impacte do ponto de vista negativo para a gente, seja, de alguma forma, removido do que a gente tem hoje no dia a dia.
E é muito louco pensar assim, né? É. Porque a gente começa a atingir, e claro que a gente tem discrepâncias enormes, né? E isso deve levar muitos anos, Sim, um período muito, muito longo, porque até atingir todas as classes sociais, todas as camadas, mas a gente começa a entender o que é uma paz que a gente não tem hoje, né? sim. Uma paz para viver bem, Uhum. que é o mínimo que a gente espera.